Oiê, tudo bem com você? A gente começa agora mais um vídeo no canal da J-Jobs, lembrando que se você ainda não é inscrito e gosta de saber mais sobre o Japão em geral, não perde tempo e se inscreva agora mesmo. No final de todo o vídeo tem sempre uma vaga de emprego para você que deseja trabalhar no Japão. Te convenci? Eu espero que sim. E falando sobre trabalho, esse vídeo é sobre os direitos do trabalhador no Japão. Vamos lá? Bom, já que o tema de hoje são os direitos do trabalhador no Japão, acho que a primeira coisa que vem à mente quando a gente fala em trabalho no Japão são aquelas infindáveis horas de trabalho que na maioria das vezes a gente passa o tempo todo em pé, né? E na verdade isso meio que faz parte da cultura do país, ou seja, o funcionário não é muito bem visto quando ele cumpre certinha a carga horária de trabalho. Ele é bem visto quando colabora com horas extras, quando ele trabalha em dias de folga, chega um pouquinho mais cedo no trabalho, vai embora um pouco mais tarde e cumprimenta todos os colegas. Para os japoneses, o trabalho é muito importante e eles levam a sério, ou seja, para eles o trabalho vem em primeiro lugar. No Japão existem sim as leis trabalhistas que deveriam ser cumpridas, mas infelizmente ainda nos dias de hoje há empresas que burlam as leis e não pagam os 25% para as horas extras, afirmam que o funcionário não tem direito a Yukyu, que é a folga remunerada, entre outras situações. Há também a limitação de horas extras que, aliás, o governo japonês vem fiscalizando com rigor. Há alguns anos vem ocorrendo também um aumento significativo de mortes e suicídios por conta do excesso de trabalho, que é o chamado karoshi, que levou o governo a limitar a quantidade de horas extras. Então, se você já foi para o Japão anteriormente, lembra que hoje em dia as coisas não são como antigamente em relação à quantidade de hora extra. Hoje ela é limitada por lei. Agora vamos conferir algumas curiosidades sobre as leis trabalhistas japonesas. A gente começa falando sobre os contratos de trabalho. Nesse caso, o trabalhador pode ter um contrato temporário com data certa para finalizar os trabalhos, com a possibilidade de renovar ou não. Aqui, a duração máxima é de 3 anos. Aqui a empresa deverá pagar aviso prévio e indicar claramente o motivo do desligamento do funcionário. Como já diz o nome, esse contrato é por tempo indefinido, porém é suposto que o funcionário vá permanecer na empresa até o momento de se aposentar. E é isso, eu queria só lembrar que no Japão as pessoas que tiverem menos que 15 anos não podem trabalhar. No Japão, a lei prevê a jornada de 8 horas trabalhadas ou 40 horas semanais. Isso fora os intervalos que são permitidos durante o expediente. Os pequenos comércios com menos de 10 funcionários podem estabelecer uma jornada de 44 horas semanais. Qualquer hora trabalhada a mais é considerada zangyo, ou seja, hora extra. E quando as empresas desejam estender a jornada de trabalho dos funcionários, elas precisam de uma aprovação do Ministério do Trabalho. Agora a gente fala do kyūryō, ou seja, do salário. Só que no Japão a coisa é um pouco diferente. É que o salário mínimo difere de acordo com a província, ou seja, cada região possui 2 tipos de salários mínimos. O regional, que é baseado no custo de vida local e serve para todos os trabalhadores, e o específico, que como o nome já diz, é o salário específico para cada ramo da indústria ou do comércio. No Japão, a base do salário mínimo é por hora e é chamado de Jikyu. Para evitar qualquer tipo de problema com horas extras, a Lei de Normas Trabalhistas estabeleceu algumas regras que toda empresa deve cumprir, como por exemplo o pagamento de hora extra para quem trabalhar além da jornada de 8 horas. Dá uma olhada nessas regras. Adicional de 25% ou mais caso o funcionário ultrapasse 8 horas diárias. Adicional de 50% ou mais se as horas extras ultrapassarem 60 horas por mês. Isso se a empresa for de grande porte.
Acréscimo de 25% ou mais para jornadas que ocorrerem entre as 22 horas e as 5 horas da manhã, adicional de 50% ou mais para horas extras mais jornada noturna. 25% é referente à hora extra e os outros 25% são relativos ao trabalho noturno. Tudo isso é válido para qualquer trabalhador, independentemente da forma de contratação. O trabalhador tem direito a 45 minutos de descanso quando a carga horária de trabalho excede o período de 6 horas. Quando a jornada for de 8 horas, o descanso deve ser de pelo menos 1 hora. O empregador deve ainda conceder uma folga por semana ou 4 ao longo de 4 semanas de trabalho. No calendário japonês, existem 16 feriados nacionais por ano, mas cada empresa segue o seu próprio calendário. Caso o funcionário precise se ausentar e avise com antecedência, ele terá direito à folga remunerada. As folgas anuais são chamadas de Nenji Yukyukyuka. E sim, todos os empregados têm direito à remuneração quando a folga for planejada. Funcionários que trabalham em tempo integral têm direito a 10 dias úteis de folga. Esse número aumenta a cada ano até o máximo de 20 dias após o serviço contínuo de 6 anos e meio. As férias podem acumular até 2 anos e após esse período, o trabalhador perde o direito de férias referente a 1 ano. No caso da licença maternidade ou paternidade, os pais podem se afastar ao mesmo tempo ou separadamente, mas o período é de 12 meses e pode ser estendido para 18 em casos especiais, como por exemplo, quando há falta de vagas em creches. Porém, de acordo com a lei, o empregador não é obrigado a remunerar o funcionário durante o período de licença. Caso a gestante pague o Shakai Hoken, que é o seguro social, é possível receber auxílio de licença maternidade, que corresponde a 60% do salário médio. No Japão existe uma lei que prega a igualdade de gênero no trabalho, mas a realidade é bem diferente, já que o país está longe de ocupar uma boa colocação no ranking mundial de igualdade de gênero, ou seja, a posição passa do 100º lugar e está bem atrás do Brasil, inclusive. A remuneração das mulheres também é bem menor que a dos homens na maioria das empresas. Tudo isso pode ser uma questão cultural do país, pois as mulheres sempre tiveram um papel muito importante nas questões familiares, pois são responsáveis pelas finanças da família e pela educação dos filhos. Mesmo assim, tem crescido o número de mulheres que passaram a dedicar o tempo à carreira profissional. Empresas com 50 funcionários ou mais são obrigadas a contratar pessoas com deficiência que represente 2% do total de empregados. Uma pesquisa realizada em 2014 no Japão divulgou que 344 mil pessoas com deficiência estavam trabalhando em empresas privadas e 44,7% dessas empresas alcançaram os 2% de contratação exigidos pela lei. Enfim, muita informação, né, gente? Se ficou alguma dúvida sobre as leis trabalhistas, deixa aqui nos comentários que a gente vai responder para você, combinado? E depois de tanto falarmos sobre os direitos dos trabalhadores no Japão, vamos conferir mais uma vaga de emprego. A vaga de hoje é para trabalhar em Shizuoka, na região de Fuji. O serviço é de fiscalização e seleção de rolos de papéis higiênicos danificados após embalados. O salário é de 1.100 ienes a hora e o código da vaga é IPS 61. Para mais informações, acesse o QR Code ou entre em contato diretamente com a J-Jobs e verifique se houve alguma alteração na vaga e se ela ainda está disponível. Boa sorte! E a gente chega ao final de mais um vídeo por aqui. Se você tiver alguma sugestão de tema para a gente trazer aqui no canal da J-Jobs, é só deixar sua mensagem nos comentários, tá bom? Para falar diretamente com a equipe da J-Jobs, acesse o site que está aparecendo aqui na sua tela ou entre em contato pelo WhatsApp. Te agradeço pela companhia mais uma vez e até o próximo vídeo. Tchau!